Shalom. Jesus certa vez teve que se deparar com uma cena triste. E a Bíblia diz que o próprio Jesus chorou diante dela. Foi a morte do seu amigo Lázaro. Jesus foi avisado que Lázaro estava muito doente. E então foi chamado às pressas à casa do amigo. O amigo Lázaro, que era irmão de Marta e de Maria. Mas Jesus ainda demora um tempo para chegar lá. E quando Jesus finalmente chega na casa, Lázaro já estava morto, sepultado, já havia 4 dias. Então Jesus, ele se encontra com Marta, com Maria, e elas estão apavoradas, e é lógico, elas estavam entristecidas, talvez afetadas tão profundamente pelas emoções da perda do irmão, que não conseguiram entender claramente algumas coisas que Jesus estava falando. Mas Jesus transforma a mensagem natural a respeito da morte, da vida, da ressurreição, em uma mensagem espiritual. Aliás, Jesus era um mestre em fazer isso. Ele usava as situações do dia a dia, as experiências reais das pessoas, para falar a respeito das coisas eternas. Por isso, quando Jesus chega, e ele então é buscado por Marta, e ele está dialogando com ela a respeito do acontecido. E nos versos 25 e 26 de João, capítulo 11, a gente lê assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Então veja, o que Jesus fala para Marta tem a ver com algo físico, porque Lázaro seria ressuscitado logo em seguida, mas ele está falando de algo mais profundo, de uma verdade eterna. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Muito mais do que a ressurreição momentânea de Lázaro, porque Lázaro foi ressuscitado por Jesus, mas Lázaro depois voltou a morrer. O processo natural da vida. Mas ele está falando de uma ressurreição eterna. Ele diz: eu sou a verdadeira ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Se nós olharmos o contexto dos ensinos de Jesus, vamos ver que Jesus mesmo deixa claro que o Filho, ele, Jesus, não veio para condenar o mundo, mas para salvar. Por quê? Porque o mundo já está debaixo de condenação. O mundo jaz no maligno. O mundo já está envolvido pelo pecado. Então o mundo já está debaixo de condenação. Então Jesus não veio para condenar porque já está condenado. Jesus veio para salvar. Jesus veio para que aqueles que creem sejam salvos. Então ele está dizendo isso, em outras palavras. Ele diz: quem crê em mim, ainda que esteja morto, experimentará a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja debaixo da condenação, receberá absolvição. Aquele que crê em mim, ainda que esteja na morte eterna, experimentará a vida eterna, porque em Jesus encontramos a verdadeira fonte da vida. E ele diz que todo o que vive e crê, ou seja, todo aquele que já está crendo, que já saiu da morte para a vida, aquele que vive e crê, não morrerá mais. Não. Por quê? Porque é eterno, eternamente. Então, o que Jesus faz conosco é exatamente isso. Ele oferece para mim e para você o crer. O tomarmos uma decisão. O darmos um passo de fé. E crermos que nele há a verdadeira vida. E quando comprometemos a nossa vida com Jesus pela fé, ele diz: então experimentamos a vida, saímos da morte para a vida. E não apenas isso, nós experimentamos essa vida de forma eterna. Ou seja, a verdadeira vida e uma vida que é para sempre. Por isso, se você olhar para Jesus, vai encontrar nele essa segurança. Você crê? Então você já tem a vida. Você ainda não entregou, não comprometeu a sua vida com Jesus? Então você precisa fazer isso o quanto antes.
porque aquele que crê, esse, de fato, como ele diz, ainda que tenha experimentado a morte da separação de Deus, experimentará agora a verdadeira vida da aproximação com Deus, a vida cuja fonte é o próprio Deus.